Olá, um prazer estar aqui com você. Meu nome é Ruth Mercúrio, eu sou nutricionista funcional e eu vou estar fazendo vários vídeos 2 vezes por semana para falar sobre temas muito interessantes a respeito de nutrição. Esses temas foram escolhidos de acordo com o que os meus seguidores do Instagram me pedem a respeito de vários assuntos. E hoje nós vamos estar falando sobre nutrição para a criança, a necessidade da nutrição adequada para melhorar a cognição, a inteligência da criança. Afinal de contas, que pai e mãe não quer um filho mais inteligente? Todos nós queremos, não é verdade? Então eu convido vocês hoje a estarem comigo para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou estar, como eu falei, 2 vezes por semana aqui falando sobre vários assuntos diferentes. Me aguardem, vai ser um prazer. E aproveitando, eu vou convidar vocês também a assistir o meu curso, que está aqui o link na descrição desse vídeo, que fala sobre como você cuidar da imunidade. Afinal de contas, hoje a gente sabe que a imunidade ela é necessária devido a tantas coisas que estão acontecendo, por exemplo, como o Covid, ou mesmo contra outros vírus. No meu curso eu vou falar para vocês de coisas muito interessantes a respeito de como modular a sua imunidade com vitamina D, com vitamina C, com zinco, qual é a necessidade, quanto, quais alimentos você precisa e assim por diante. Então, dê uma olhada nesse link para vocês saberem um pouquinho mais a respeito, tá bom? Então, nós vamos começar hoje falando sobre a necessidade da alimentação. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela nos fala a necessidade de dar amamentação, exclusiva até os 6 meses de idade. A criança, até os 2 anos de idade, ela vai desenvolver a imunidade adaptativa. Nós nascemos com a imunidade inata, mas nós precisamos desenvolver um segundo tipo de imunidade que chama-se adaptativa. Isso vai até os 2 anos de idade. Então, dependendo do que você vai dar para o seu filho nos primeiros 6 meses, se não for amamentação exclusiva, com certeza ele terá alguns problemas imunológicos. É muito comum a criança, por exemplo, ter bronquiolite no 2º, 3º mês, ser internada, não é? A criança ter refluxo, a criança ter coriza, dor de barriga. São sintomas que não são comuns, que são sintomas de que o desenvolvimento imunológico desse bebê não está sendo feito de forma adequada, porque ele necessita desenvolver e acabar o sistema imunológico que não nasce completo. Então, a mãe, na gestação, ela protege o filho com a imunidade dela, a partir da placenta. Já quando o bebê nasce, ele precisa desenvolver a dele. Então, é muito importante o leite materno, porque ele contém hormônios fundamentais, por exemplo, como lactoferrina, são hormônios que no leite de vaca você não vai encontrar, e a criança ela vai precisar desses e muitos outros componentes importantíssimos do leite materno, além de ter diferenças enormes em relação aos nutrientes. Por exemplo, a quantidade de magnésio que tem no leite materno é 3 vezes maior do que no leite de vaca. Por quê? Porque o bezerro ele não precisa dessa quantidade de magnésio, o ser humano que precisa. Outro componente muito importante que nós temos no leite materno é a taurina. A taurina é um componente extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo do bebê. Algo também muito importante é o ômega 3. O bebê precisa de ômega 3 para ele conseguir desenvolver a cognição, desenvolver os neurônios de forma adequada. Então, a mãe tem que estar tomando isso para poder ir para o bebê. E depois dos 6 meses, qual é o melhor alimento para se introduzir a partir do 7º mês? Muitas pessoas colocam as frutas. Eu considero a fruta algo errado para se colocar no início do desmame, que a gente chama de desmame, que é o momento onde a mãe ela não tem mais aquela livre demanda durante os 6 meses, onde o bebê ele toma, mama a hora que deseja, né? Depois dos 6 meses, você já tem os horários para dar de mamar e você vai introduzir o alimento. O melhor alimento para se introduzir no 7º mês são os legumes, abobrinha, né? Jiló, alimentos mais amargos, inclusive. E o bebê, ele precisa experimentar os legumes. Por que não fruta? Porque a fruta, gente, ela tem algo chamado frutose. A frutose, ela vai aumentar um hormônio chamado insulina. E esse hormônio chamado insulina, ele aumenta quando você tem o quê?
açúcar no seu organismo. Então não tem lógica você aumentar um hormônio logo no início do desmame, no 7º mês desse bebê. Porque o leite materno, ele não tem a frutose, ele tem a lactose, que também é um açúcar. Mas veja, o leite materno, ele tem tudo ao mesmo tempo. Ele tem leite, ele tem a lactose, ele tem a proteína, ele tem os hormônios, ele tem os minerais, as vitaminas, as fibras. Tudo que a mãe come passa para o leite. Então não tem sentido a gente já começar dando a fruta, porque eu vou colocar um gosto, um paladar, aguçar o paladar desse bebê pro açúcar. Então o bebê vai ter muito mais motivação para comer açúcar e vai aumentar a insulina dele. E desde bebê ele já começa a ter algo chamado aumento da insulina, o que é péssimo para o ser humano. Toda vez que você aumentar a insulina no bebê ou em você, com carboidrato, você vai ter problemas metabólicos importantes a partir disso. Então, a melhor comida para se introduzir é definitivamente o legume, né? Depois, os legumes, a gente continua introduzindo os legumes de forma individualizada. Não misture esses legumes, não faça isso, não misture nenhum alimento. Dê separado, porque o bebê ele precisa experimentar a textura, experimentar o sabor. E muitas vezes o bebê não vai gostar dos sabores que você vai colocar. Só que você vai testando. Então você dá hoje, o bebê não gostou muito, não tem problema, coloca no próximo, dentro de 15 dias novamente, repete. A repetição, a insistência é muito importante, porque o paladar do bebê, ele vai mudando de uma forma intensa. Então, ele está acostumado com leite materno, né? Então, ele muda muito o paladar. Por isso que é tão importante a gente colocar, introduzir aos poucos e de forma individualizada esses legumes. Então, depois dos legumes, a gente pode colocar algum tipo de fibra, mais fibras. Por exemplo, a gente pode colocar a biomassa de banana verde. Sim, a biomassa de banana verde é uma fibra importantíssima. Só que você não vai colocar ela sozinha. Você vai colocar a biomassa de banana verde, que ela é um fruto oligosacarídeo, ou seja, é uma fibra que as bactérias probióticas desse bebê vai comer, junto com aquele leguminho, por exemplo, né? Enquanto isso, você está dando também o leite materno. Então, você pode introduzir com muita calma até 1 ano de idade a proteína. Não precisa introduzir de uma vez nos primeiros meses, né? E você deixa a fruta para introduzir lá para o 10º mês, 9º, 10º mês, né? Frutas que não são muito doces, como pera, como maçã, sempre amassadinha. Tem muitas crianças que gostam de chupar. Então, chupar dá, por exemplo, um pedacinho de salsão para o bebê, para ele chupar o salsão. Você pode usar a cenoura, que, por exemplo, é um carboidrato. Mas é um carboidrato com uma quantidade de açúcar muito pequena. Mas aí o que você faz? Você pode pegar a cenoura, cortar ela como se fosse um palitinho e dar para o bebê chupar. Então, você dê para o bebê chupar, você pode dar para o bebê chupar também uma carne, um pedaço de carne muito bem cozida. Ele não vai poder mastigar, então ele vai ficar chupando aquela carninha. Isso é muito importante porque o bebê ele vai se acostumando com as texturas diferentes, com os paladares, os sabores diferentes. Então, o que muitas vezes a mãe ela coloca, né, sem saber muitas vezes? Uma bolachinha de maisena para a criança chupar. Gente, a bolachinha de maisena ela é altamente inflamatória, ela tem muito carboidrato, ela vai aumentar a insulina e ela tem glúten. Algo até os 2 anos de idade que não deve ser dado para um bebê é o glúten, é a farinha de trigo, tudo que tem farinha de trigo. Por quê? Porque o glúten ele causa um processo inflamatório, né, sistêmico, né, no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Então você vai estar tirando do seu filho a capacidade cognitiva quando você coloca glúten, porque ele afeta toda a barreira hematocefálica do bebê. Não só do bebê, como de qualquer ser humano. Então, até 2 anos de idade, o bebê ele precisa criar algo chamado tolerância imunológica. Então, para a gente conseguir dar essa tolerância, a gente precisa dar alimentos anti-inflamatórios. Então, em vez de dar bolachinha de maisena, a gente vai dar outros alimentos. Por que não salsão? Né? Deixa o bebê sentir o sabor. Né? Por que não a cenoura, a beterraba crua, né? Para ele chupar, por exemplo? E você pode cozinhar também a beterraba, você pode cozinhar a cenoura, você pode cozinhar o cará, o inhame, dar raízes. Não dê arroz para o seu bebê. Arroz ele também tem um potencial mais inflamatório, né? Dê
raízes, né? E as raízes sempre junto com biomassa de banana verde. A receita de biomassa é muito fácil, é só você encontrar no YouTube, você vai encontrar dezenas de receitas para aprender a fazer biomassa de banana verde. Então, qual um alimento fundamental para a cognição da criança, para a gente preparar essa criança até os 2 anos de idade para ela ter uma cognição ótima? É o ômega 3. O ômega 3 ele vem a partir das sardinhas, que você pode dar para o bebê tranquilamente. Um dos melhores peixes é a sardinha. Mãe não dá sardinha para bebê. E aí a criança ela começa a não gostar da sardinha. Se você fizer, por exemplo, uma sardinha escabeche e dar essa sardinha em forma de papinha para esse bebê no 9º mês, 10º mês, né? Você vai conseguir fazer com que o bebê também adapte o seu paladar para peixes que têm ômega 3, por exemplo, com muita qualidade, né? Ou você pode dar chia. A chia, quando você demolha a chia, o que é chia demolhada? Chia demolhada é aquela chia que você, quando você coloca a chia na água, ou no leite de coco também, que é um excelente leite para o bebê, que vai substituir o leite de vaca. O leite de vaca também é muito inflamatório, vai tirar a cognição desse bebê, dessa criança. A criança ela vai ter problemas inflamatórios, ela vai diminuir a imunidade dela, ela vai ter bronquite, ela vai ter sinusite, rinite, coriza. O leite traz sérios problemas inflamatórios que causam essas doenças muito comuns nas crianças, porque os pais não são orientados da forma correta a dar para essa criança o alimento anti-inflamatório. E leite derivados, assim como farinha de trigo, eles são altamente inflamatórios, assim como o açúcar. Então você percebe que a gente não vai dar nada que tenha concentração de açúcar, nada que tenha concentração de produtos químicos industrializados. A gente vai dar comida de verdade para esse bebê, porque a gente vai começar a adaptar esse paladar de forma interessante, e o bebê, quando você colocar alguma coisa, quando ele crescer, foi alguma festinha e as pessoas estiverem oferecendo algum alimento que ele não esteja acostumado, ele vai estar tão bem adaptado metabolicamente que ele vai rejeitar. Então a responsabilidade de ensinar a criança a comer comida de verdade, a comer direito, definitivamente vem dos pais, né? O exemplo que os pais dão é o que os pais comem, né? Mas até os 2 anos de idade, a gente consegue modular muito bem isso na criança. Então a chia demolhada, voltando para a chia, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai, quando ela fica na água, ela estoura. E quando ela estoura, ela libera o óleo, que é o ômega 3, né? Outro alimento extremamente importante é o açaí. O açaí é um alimento incrivelmente interessante. É um alimento que pode e deve ser dado para a criança, assim como frutas vermelhas também, né? Quando você for inserir a frutas vermelhas, ela tem pouquíssimo carboidrato. Açaí tem pouquíssimo carboidrato, ele tem óleos extremamente interessantes, com um perfil de ômega 3, ômega 6, ômega 9 muito interessante, o açaí tem. O tahine também é muito interessante, que é o óleo de gergelim. Depois de 1 ano, você pode dar o tahine, por exemplo, com um pouquinho de mel. A criança vai sentir um paladar adocicado, mas não forte, não vai aumentar a insulina dela. Então, nós temos tanta comida para dar para esse bebê, e a gente não precisa ficar nessa mesmice que todo mundo dá. Que é algo que não vai dar uma modulação adequada metabólica para o seu bebê e para essa criança se adaptar na fase mais velha como criança, até os 7 anos de idade, 10 anos de idade, e não vai conseguir se adaptar se ele comer errado nos primeiros 2 anos. E é um momento crucial os primeiros 2 anos, a gente chama dos primeiros 1000 dias, que é o momento onde você vai estar modulando completamente, de forma muito importante, a imunidade, tá? No curso de imunologia, que está aqui na descrição, você vai encontrar quais alimentos você pode dar para o seu bebê. Os mesmos alimentos que eu indico para você, você vai dar para o seu bebê, né? Tá bom, gente? Olha, foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E me acompanhem, porque eu vou estar fazendo 2 vezes por semana, como eu falei para vocês, assuntos bem diferentes, tá? E coloquem as suas perguntas. Eu gostaria de saber o que vocês querem saber mais a respeito desses assuntos que eu falei, do que eu falei hoje, por exemplo, para eu poder fazer outras lives e poder dar mais orientações para vocês, tá bom? Olha, muito obrigada, fiquem com Deus e um ótimo dia.